Uma pergunta. Os sumérios criaram uma civilização sofisticadíssima em matéria de tudo. Tecnologia, legislação, mitologia, poesia, música. O Egito também. Mas não há ofício filosófico. Por que a filosofia só aparece na Grécia? Essa foi a pergunta que muita gente já se fez. Tá certo? Então, muitos elementos científicos, simbólicos, mitológicos e artísticos que foram desenvolvidos na Suméria, na Grécia, etc., foram, no Egito, foram depois incorporados pela filosofia grega. O que a filosofia grega vai trazer de novidade é, como diz o Eric Fögel, isso foi assinalado, na verdade, por vários autores, o Bruno Snell, etc. É a ideia da alma humana e do autoconhecimento humano como princípio organizador. Quer dizer, não é o cosmos, mas não é mais a ordem cósmica que funciona como modelo organizador da sociedade. É uma alma humana que busca se completar, busca a sua própria maturidade e busca a sua própria perfeição, e a partir daí ela observa a sociedade. Tá certo? Então, Sócrates julga a sociedade. Você não vê ninguém fazendo isso antes dele. Né? Então, ele julga a sociedade a partir da sua própria experiência de buscar a verdade dentro de si. Então ele encontra um novo princípio ordenador que não é acessível imediatamente à sociedade como um todo, mas é acessível somente ao indivíduo que se entregue a esta tarefa. Quando ele busca saber a verdade sobre si mesmo e sobre cada um dos tópicos que estão em discussão publicamente, ele está se entregando a um exercício que não corresponde a nenhuma função pública existente. Tá certo? Então, é a alma, a consciência do filósofo que se transforma a nova unidade de medida. Mas não é consciência, não é uma mera opinião individual. Não é isto. É o exercício de uma busca interior da verdade com uma persistência e uma honestidade até o fim. É aí que o filósofo conquista, vamos dizer, uma espécie de autoridade intelectual, apenas intelectual, superior à sociedade. Eu digo apenas intelectual porque Sócrates não se considera superior à sociedade ao ponto de querer mudá-la. Né? Ele não está fazendo um movimento de mudança social. Platão, na juventude, quis isso e depois disse que é besteira. Né? Se arrependeu. Mas Sócrates não está fazendo isso. Né? Ele está apenas fornecendo um espelho para a sociedade. E ele reconhece a autoridade que, por outro lado, a sociedade tem sobre ele. Quando o condenam à morte, ele aceita a sentença. Ele não quer a desordem social. Né? Ele quer apenas elevar o nível de consciência da sociedade. Está compreendendo? Agora, hoje em dia, qualquer moleque de 14 anos acha que nós precisamos transformar o mundo. Está entendendo? Digo, bom, Sócrates não queria tanto assim. Então, se nós perguntarmos por que só aparece na Grécia, digo, bom, existem muitos livros que tentaram responder a esta pergunta. Por que esta condição foi possível na Grécia? Né? Uma delas foi, que eu considero evidentemente a mais importante, foi o fato de ali haver muita disputa pelos cargos públicos. No sistema democrático vigente ateniense tem uma concorrência enorme pelos cargos públicos. E esses cargos públicos dependiam da capacidade de persuasão que as pessoas tivessem. Então se desenvolve ali, ao longo de muitos séculos, a arte da retórica, que é evidentemente a arte do político. Foi quando a multiplicação dos discursos retóricos eficientes, todos eles eficientes, né, criou da massa crítica suficiente para que as contradições do conjunto aparecessem. Foi aí que entra Sócrates na história. Quer dizer, você já tem uma série de discursos públicos altamente persuasivos, que todos eles parecem verídicos, né? Só que eles são contraditórios entre si. Então aí, de certo modo, a situação requer um outro tipo de atividade que não existia, que é a comparação entre os discursos, não do ponto de vista da sua eficiência, mas da sua veracidade. E que é exatamente o que Sócrates vai fazer. Então, o que eminentemente possibilitou o advento da filosofia
em Atenas foi, vamos dizer, a intensa atividade política e a existência de uma técnica política que é a arte retórica, altissimamente desenvolvida. Quer dizer, os sofistas que eram? Eram um professor de retórica. Né? E como eles foram muito bem sucedidos nisso, então você tinha ali as várias condições para isso, a existência de uma camada de pessoas muito cultas, muito preparadas na arte retórica, na arte literária, etc. etc. Né? E segundo, você tinha uma acumulação suficiente, vamos dizer, de contradições para despertar o desejo de um algo mais. Está entendendo? Então, eu acho que essa foi a condição principal